A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante. Diz assim, na versão transformadora: O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, e eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: Não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. A palavra de Deus diz aqui a respeito do profeta Jeremias que Deus, já antes mesmo dele ter sido formado, já havia o separado para a obra que ele tinha. A palavra de Deus nos confirma através dessa passagem que cada um de nós temos um chamado e um ministério diante de Deus. Portanto, aquilo que Deus tem para você não é para mim. O que Deus tem para mim não é para você. O que Deus tem para você é só você que pode realizar, porque é Ele que lhe capacita. Assim como Ele capacitou Jeremias. Jeremias disse: Olha, eu sou criança, não sei nem como falar. E Deus fez isso, tocou na boca dele espiritualmente, diz: Hoje eu te dou as minhas palavras em tua boca. Hoje eu lhe dou poder e autoridade. Deus o capacitando para fazer a obra a qual ele havia separado. Lembre-se do apóstolo Paulo, que quando no caminho para Damasco teve encontro com o Senhor Jesus e ficou 3 dias cego em jejum. Então o Senhor Jesus mandou o servo Ananias ir até ele para que impusesse as mãos e ele voltasse a ver. E Ananias disse: Senhor, olha, eu ouço que esse homem faz muita maldade ao teu povo e ele tem autoridade para chegar aqui e levar preso todos nós. E o Senhor Jesus diz: Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele quanto que ele vai sofrer por causa da minha palavra, porque ele irá levar a palavra aos gentios. E assim se cumpriu. E o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ainda diz que ele orou a Deus para tirar um espinho na carne que ficava perturbando ele. E o Senhor diz: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que mantinha o apóstolo Paulo fortificado era Deus. Portanto, aquilo que é para você fazer, aquilo que Deus tem para você, não é para outra pessoa. Antes mesmo de você ter sido formado, Ele já sabia quem era você, como aconteceria a sua vida, e Ele tem lhe chamado para fazer aquilo que Ele determinou que você faça. Não é para outro alguém. Em relação a Jeremias, você leia o livro e você vai ver quanto Jeremias sofreu por causa do seu ministério. Foi um dos profetas que mais sofreu, foi preso, foi humilhado, foi jogado dentro de um poço. Várias vezes passou por perigo de morte, mas Deus o fortaleceu e fez com que ele fosse um dos profetas mais usados do Antigo Testamento, a ponto de fazer um livro em separado chamado Lamentações, onde ele derrama sua alma em favor do povo de Israel. Ele é chamado do profeta chorão, mas eu entendo que Jeremias estava ali ministrando e estava usufruindo totalmente do seu ministério, fazendo exatamente o que Deus queria. Você não deixe ninguém fazer as coisas por você, na qual você tem que fazer. A palavra de Deus diz bem assim: aquilo que nós temos que fazer, e se nós não fizermos,
nós nos tornamos pecadores. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. A palavra de Deus é bem clara nisso. Não deixe mais o seu ministério ser destruído pelo inimigo, porque é isso que o inimigo quer, colocar diante de você todas as dificuldades que você vai enfrentar. Olhe o quão foi penoso para Jeremias realizar o ministério dele. A luta que ele passou foi tremenda, mas ele concluiu. O apóstolo Paulo sofreu muito. Ele chega a contar, olha, 3 vezes apanhei dos judeus com varas, fui chicoteado, sofri naufrágio, passei fome, passei frio, mas no final ele diz assim: combati o bom combate, venci, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que tem que acontecer com você. Eu sei o quanto é penoso para fazer a obra de Deus quando o inimigo sabe que nós estamos exatamente na direção em que Deus nos deu. Não vai ser fácil? Não, mas nós temos a promessa de que Deus é quem vai nos capacitar e não vai deixar vir sobre nós nada da qual nós não possamos suportar. Não deixe mais o seu ministério, aquilo que Deus tem para você, apagado. As lutas que você passa não é as lutas que aqui o irmão Paulo passa. As lutas que eu passo não é as lutas que você passa. Todos olham o ministério externamente e dizem: puxa, como eu queria ser o fulano, como eu queria ser o ciclano, que tem um ministério bem abençoado, mas você não sabe como penoso foi para chegar até aquela posição. Você não sabe como é penoso para o irmão Paulo ter que suportar todas as coisas. Você pode também dizer a mesma coisa para mim, irmão Paulo: você não sabe como é penoso para mim, para tentar colocar a palavra de Deus em prática e cumprir o meu ministério, o meu chamado. Eu não sei, mas eu tenho uma ideia. Então, que essa palavra venha lhe mostrar que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe e que o Senhor está te chamando e dizendo: é hora de colocar em prática aquilo que eu tenho para você. Faça a minha obra e deixe que o resto eu cuido. Receba essa palavra, essa profecia em sua vida, em nome de Jesus.